Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. É uma alegria a gente poder se encontrar de novo através dos canais da comunidade para conversarmos sobre a palavra de Deus nesta manhã. Nós começamos na semana passada uma série de mensagens que tem como título Bons Motivos para Não Ir à Igreja, sobre os perigos de frequentar uma comunidade de fé cristã. Quando a gente conversa com as pessoas, a gente ouve muitas desculpas, muitos motivos pelos quais as pessoas não frequentam a igreja. A igreja é uma instituição que já está aí com 2000 anos de história, com 2000 anos de existência. É a única instituição que permanece por tanto tempo no mundo, passou por cisões, por divisões, mas a igreja no mundo ocidental tem uma influência muito grande. Por gerações, famílias pertencem a uma determinada igreja. A cultura é fortemente influenciada pela igreja. A arquitetura fortemente influenciada pela igreja. O conhecimento tem muitas das descobertas científicas têm a sua origem nos mosteiros, portanto, na igreja. A igreja faz parte do dia a dia das pessoas. Basta vermos os lugares onde foram construídas as catedrais, as igrejas, onde foram construídos os templos. Hoje, com o avanço evangélico no Brasil, qualquer galpão abandonado vira igreja. Mas quando as cidades foram fundadas, normalmente, via de regra, os melhores terrenos eram dedicados às igrejas. Aqui em Rio do Sul, nós temos isso de maneira muito evidente na construção da catedral, que fica talvez na quadra mais valorizada da cidade, do centro da cidade. A igreja luterana, que fica numa área super nobre. Isso tem um porquê. Isso tem a ver com a nossa história. A igreja tem um lugar central na vida da cidade, tem um lugar central na vida das pessoas. E a igreja também, ao longo desses 2000 anos, foi motivo de muito escândalo. Muitos escândalos tiveram a bênção da igreja. Eu lembro da escravidão, mencionei isso no domingo passado também. A escravidão no Brasil, por 350 anos, escravos foram trazidos, ou pessoas, melhor dizendo, foram trazidas da África para viverem na situação de escravidão do lado de cá do Atlântico, com a bênção da igreja. Segunda Guerra teve a bênção, o apoio da igreja. Agora, recentemente, a guerra na Ucrânia está tendo o apoio de não toda a igreja, mas de boa parte da igreja russa. A igreja, infelizmente, também tem essas tristes realidades de escândalos. E mais recentemente, a igreja tem sofrido um fenômeno, ou melhor, as pessoas têm têm apresentado um fenômeno chamado desigrejamento. A igreja tem passado por um desigrejamento. As pessoas já não mais querem ir à igreja, as pessoas já não querem mais fazer parte da igreja, as pessoas já não sentem mais a necessidade de ter a igreja como um elemento, como uma instituição, como uma força vital na sua vida. Temos vivido aquilo que tem sido chamado de desigrejamento. E se a gente olha uma vez para as pessoas e conversa com elas, os que resolveram se desigrejar, eles têm motivos para não ir à igreja. Na semana passada, nós conversamos sobre um motivo que as pessoas dizem haver ou ter para não irem à igreja, que é a hipocrisia. Hoje nós queremos ver um segundo motivo pelos quais as pessoas dizem não ir à igreja. E esse motivo é o legalismo. O legalismo. Mas vamos deixar a palavra de Deus falar a nós através do Evangelho de Lucas, capítulo 18, os versículos 9 a 14, que dizem assim:
Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Nós temos aqui a história, então, uma parábola que Jesus conta, que nos fala de alguém legalista, de alguém que tinha essa característica de ser legalista. Mas o que é uma pessoa legalista? Talvez tu estejas perguntando. O legalista é a pessoa que confia na sua própria justiça, que confia que ele está fazendo tudo certinho. O legalismo é confiar na própria justiça, diz o versículo 9 do texto que nós lemos. Confiar na própria justiça. Eu estou fazendo o suficiente para que a justiça esteja sendo feita. O legalista, ele pensa assim: se eu fizer isso ou aquilo, Deus se agradará de mim. E nesta parábola que Jesus contou e que nós lemos, nós vemos um homem que é legalista, que é um fariseu, diz aqui. Ele confiava na sua própria justiça e ele desprezava os demais por conta disso. Ele orava, ele jejuava, ele dava o dízimo, ele subia ao templo para orar. E ele dizia dele próprio: olha, eu não sou desonesto, eu não sou como esses aí, eu sou melhor porque eu faço tudo certinho. Ele era legalista. Ele era alguém que vivia a partir da sua própria justiça. Era alguém que vivia a partir daquilo que ele entendia agradar a Deus. Era alguém que vivia a partir daquilo que ele achava que de fato Deus desejava dele. O detalhe é que na sequência Jesus nos apresenta um outro personagem. Alguém que sequer tinha coragem de levantar os olhos aos céus, porque ele sabia da sua condição, porque ele sabia da sua situação, porque ele sabia que a sua ficha não estava limpa. O legalista é aquele que confia na sua própria justiça. As frases típicas do legalista são: o crente não faz isso, ou crente não pode isso. O legalista ainda diz: crente vive desse jeito ou daquele outro jeito. Tem fórmulas prontas, tem maneiras prontas, tem jeitos prontos. Jesus nos apresenta um legalista e Jesus nos apresenta alguém que não era legalista. E nessa manhã nós queremos conversar sobre essa questão. Na verdade, o legalista, ele é alguém que, por conta da sua crença, na sua capacidade de produzir justiça perante Deus, ele espanta e infecta as pessoas ao seu redor com uma repulsa à igreja. Por quê? Porque ele transmite a ideia de que para fazer parte da igreja, fazer parte da comunidade, eu não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro. O legalista, ele espanta as pessoas, ele infecta as pessoas com uma ideia errada sobre quem é Deus e quem Deus é e que o Deus espera de nós. O legalista, ele faz mal para a igreja. O legalista é como um produto radioativo, ele vai infectando os outros. Ele espanta. Por quê? Porque o legalismo não revela quem de fato nós somos. O legalismo não revela quem nós somos. O legalismo nos escraviza.
Quando nós criamos regrinhas para seguir a Deus, quando nós criamos regrinhas de comportamento, quando nós criamos padrões éticos, quando nós criamos normas, nós estamos, na verdade, fazendo justiça e achando que a nossa justiça agrada a Deus. Mas vem cá, talvez tu estejas pensando, então o cristão, o crente, ele não tem regras, ele não tem as posturas, atitudes, ele vive de qualquer jeito? Não, não é isso que Jesus está dizendo nessa parábola. Mas o legalista, ele acha que agradar a Deus é viver em obediência, é ser meticuloso na observância das leis. E é interessante que Jesus mostra nessa parábola que ele conta que o legalista era alguém que orava. Ele não era alguém que não orava, ele era alguém que orava. Ele era alguém que fazia, na prática da espiritualidade israelita, era alguém que tinha um alto compromisso com essa forma de espiritualidade, porque ele fazia jejum. Jejuar era algo muito importante na espiritualidade israelita. Ele dava o dízimo, algo muito importante na espiritualidade israelita. Ele ia ao templo, algo muito importante na espiritualidade israelita. Mas ele fazia tudo isso com um orgulho de achar-se melhor ou de achar-se mais aceitável por Deus do que aquele outro que estava lá longe e que sequer tinha a coragem de levantar os olhos aos céus para conversar com Deus. O legalismo é fruto de religiosidade. O legalismo é fruto de uma religiosidade que distorce aquilo que é verdadeiramente o Evangelho. O legalismo não traz o Evangelho. O legalismo é uma cultura ensinada. É uma cultura ensinada. Aliás, o que faz o Evangelho na vida da pessoa? O que faz o Evangelho na vida de um cristão? O que faz o Evangelho na vida de um homem e de uma mulher que andam nos caminhos de Deus? O Evangelho traz e produz liberdade. O Evangelho produz liberdade na vida humana. E aí eu vou olhar para o dízimo não como uma lei, mas como um desejo de Deus. Mas se um mês estivermos numa situação em que a gente não puder dar o dízimo, nós não vamos nos sentir no fogo do inferno porque a gente não conseguiu dar o dízimo naquele mês. Mas também, se no outro mês a gente puder dar mais do que o dízimo, a gente vai estar feliz por poder dar mais que o dízimo. O Evangelho produz em nós a liberdade de saber que não são as minhas atitudes, não são as minhas ações, não são as minhas posturas que me tornam aceitáveis perante Deus, mas são sim as minhas maneiras de olhar para mim e olhar para Deus. O legalista, ele traça um caminho, e isso acontece muito dentro das comunidades. Traça um caminho, é por aqui, faça isso, faça aquilo. E por isso é tão perigoso a gente colocar pessoas recém-convertidas para serem discipuladas por qualquer um. Sabe por quê? Porque se a pessoa que estiver discipulando não consegue discernir lei e evangelho, não consegue discernir o que é lei, o que é legalismo, do que é evangelho, facilmente reproduz um modelo que não é nada atraente. O evangelho é atraente porque o evangelho traz liberdade. O evangelho é atraente porque o evangelho traz uma autoimagem adequada. O evangelho é atraente porque o evangelho nos dá uma identidade que é a nossa identidade. Um dos problemas, entre outros, do legalismo é que o legalismo produz hipocrisia. O legalismo leva à incoerência. O legalismo leva ao afastamento, porque faça assim, tem que ser desse jeito. E daqui a pouco a pessoa é pega em contradição. E isso espanta, porque não convence. O evangelho é atraente. E como é que a gente vive o evangelho?
A gente vive o Evangelho como aquele segundo homem da parábola, onde ele diz: tem misericórdia de mim. Ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. O Evangelho revela a nossa pecaminosidade. O Evangelho revela quem eu de fato sou. E eu sou pecador. E eu sou carente da graça e da misericórdia de Deus. O Evangelho revela quem eu sou. Viver o Evangelho exige maturidade. Saber distinguir o legalismo do Evangelho exige maturidade. E uma das coisas que estava gerando um grande problema na igreja primitiva, na igreja mais especificamente de Corinto, era justamente uma questão que tinha a ver com a maturidade espiritual. Em 1 Coríntios 8, a gente lê sobre um dilema, sobre uma celeuma que surgiu no seio da comunidade de Corinto, onde Paulo precisa intervir. E esta celeuma, esta situação, ela surge por conta das dúvidas diante do consumo de carne sacrificada a ídolos. Quando a gente lê, por exemplo, no Antigo Testamento, que fala dos sacrifícios, determinadas partes dos animais eram sacrificadas e oferecidas a Deus. E o restante, o que se fazia com essa carne? Comia. Em Corinto não era diferente, havia muitos deuses gregos, havia muitas divindades, e ali então partes dos animais eram oferecidas em sacrifício e o resto da carne desses animais era vendido para as pessoas comerem. E aí vinha o dilema: o que eu faço se eu sou cristão? Eu sei que aquele animal ele foi consagrado a uma divindade, mas pegaram só uma parte do bicho, e agora o que eu faço com o resto? Eu posso comer aquela carne ou eu não posso? E isso gerando uma certa confusão na comunidade em Corinto. E aí Paulo precisa intervir dizendo que, olha, o limite é o amor. Se eu comendo a carne, escandalizo o meu irmão, então eu não devo comer. Mas se não escandalizo, então eu posso comer. Isso é sinal de maturidade. Evangelho produz maturidade. Por quê? Porque me faz perceber que o olhar está no outro. Evangelho não escandaliza o outro. Evangelho não espanta ninguém, Evangelho cativa. Evangelho cativa. E, portanto, o Evangelho é libertador. Portanto, o Evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus, ela não é uma mensagem do pode, não pode, deve, não deve. É a mensagem que nos mostra a autonomia que Jesus deseja nos dar. A autonomia de fazer as nossas escolhas, conscientes sim de que as nossas escolhas elas vão estar marcadas não pelas nossas virtudes, mas elas vão estar marcadas pelo pecado que habita em nós. E aí eu posso fazer o que eu bem entendo, mas se o que eu bem entendo escandaliza meu irmão, então eu não faço. Se eu convivo com alguém na minha casa que fica escandalizado se eu compro lá carne, estou falando agora do contexto de Corinto, tá? Se eu compro carne que foi vendida no açougue, mas que eu sei que foi de um animal que foi santificado a uma divindade, então eu não vou comprar essa carne, eu não vou consumir essa carne por amor àquela pessoa que vai ficar escandalizada. O legalista, ele simplesmente diria: não pode comer a carne. E o legalismo não dá autonomia. O legalismo diz: é nessa, naquela e naquela outra pedra que tu precisas pisar. Jesus nunca quis isso. Jesus nos fala de evangelho, de vida, de liberdade, de escolhas que a gente pode fazer, mas conscientes de que as nossas escolhas elas têm um critério, elas têm um filtro. E esse filtro é:
glorifica a Cristo. Esse filtro é: o meu irmão, o meu próximo não vai ficar escandalizado? A minha liberdade, a liberdade que o Evangelho nos dá de fazer as nossas escolhas, elas não podem servir de tropeço aos outros. Não podem servir de tropeço aos outros. Por isso a minha liberdade é limitada pela compreensão do outro. Se o outro não vai entender que eu posso tomar um cálice de vinho, então eu não vou tomar. Se o outro não vai entender que o crente pode andar de sunga na praia, então se eu for na praia com aquele meu irmão lá que não consegue perceber isso, então eu vou de bermudão. Está entendendo? A gente precisa entender que o Evangelho nos liberta. Não existe deve, não deve, pode, não pode. O apóstolo Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E por que não convém? Porque quando a atitude gera escândalo para o meu irmão, então é melhor não fazer. O Evangelho nos liberta. O legalismo, ele falta com o amor. O legalismo, ele falta com o amor e a compreensão com o outro. Não, é assim que tem que ser. Não, meu irmão, não precisa ser assim. Mas não te esqueça que Jesus tem sim uma vontade para a nossa vida, mas tu não é obrigado a fazer. O Evangelho nos liberta. O Evangelho não é imposição. O Evangelho não é pegar à força. O Evangelho é vida. A maturidade na fé, ela se manifesta quando se consegue discernir o que é Evangelho daquilo que é lei e ordenança humana. Tem muita gente que olha para a sua comunidade com um profundo e extremo legalismo. E aí eu lembro de algumas situações que eu vivenciei com adolescentes que vinham com seus pais para o culto, em algumas comunidades por aí onde eu andei. Criança entra na igreja de boné e o opa ligeiro diz: tira esse boné. Mas por quê? Porque em igreja não se entra de boné. Por que não se entra de boné? Há um lugar de respeito. Mas se eu posso conversar com uma pessoa de mais idade usando um boné, eu também posso entrar na igreja de boné. Jesus não vai me amar menos ou amar mais se eu estiver de boné em algum lugar. Tu está me entendendo? É só um exemplo de coisas corriqueiras que a gente vê por aí. Leis e ordenanças humanas nos levam ao caminho da arrogância. Porque eu dou o dízimo, porque eu oro, porque eu venho à igreja. Eu sou melhor do que vocês, ou eu sou melhor do que aquele outro. E com isso a gente espanta pessoas. Agora, quando a gente entende que o Evangelho nos liberta para uma vida em que, se eu faço determinada coisa, eu posso fazer porque Jesus me permite. Óbvio, nada que vá contra a vontade de Deus. Nada que vá contra. Por exemplo, algumas coisas Deus proíbe. E se a gente infringe o que Ele proíbe, a gente está pecando. E aí tem os mandamentos que são claros nesse sentido. Mas nas coisas pequenas, corriqueiras, não é a ferro e fogo, é a partir da liberdade. Liberdade do Evangelho. Mas aí nós precisamos também conversar sobre um risco, um perigo que tem aqui. Então quer dizer que liberou geral, pastor? Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que a vida cristã, ela não é pautada pelo pode, não pode, deve, não deve. Existem experiências de espiritualidade em que não é legal viver. Por quê? Porque não se pode mais rir, não se pode mais brincar, não se pode mais fazer piada um com o outro. Nada pode, a vida fica sem graça, fica sem gosto. Nunca ouviu aquela expressão: o cara agora está na igreja, está chato pra caramba. Cara, se alguém está indo na igreja e ficou chato pra caramba, ele não conheceu Jesus. Porque Jesus nos liberta para dar gargalhada, para rir, para ver a beleza da vida, para viver leve, feliz.
dizendo: eu não sei que caminho tomar, mas eu vou orar, eu vou conversar com Deus e Deus vai me mostrar. O legalista tem caminho pronto, tem trilho pronto. O crente, ele vai dizer: eu dependo de Jesus, porque eu sou pecador. Se eu seguir os meus instintos, eu vou me dar mal. Mas se eu seguir Jesus, eu vou viver e viver feliz. O Evangelho liberta. E o Evangelho liberta, mas ele não é libertino. O Evangelho não é libertino. Ele é libertador, não é libertino, porque a libertinagem é um problema. A libertinagem é a liberdade sem limites, onde tudo pode. Não, nem tudo pode. Como diz Paulo, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E aí eu quero resgatar uma frase de Lutero, do escrito dele chamado Da Liberdade Cristã, escrito esse do ano de 1520, onde ele diz o seguinte: para conhecermos a fundo o que seja um cristão e sabermos em que consiste a liberdade que Cristo para ele adquiriu e ofertou, de que São Paulo tanto escreve, quero frisar estas duas frases. Um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. Um cristão é servidor de todas as coisas e sujeito a todos. Essas duas frases se encontram claramente em São Paulo, 1 Coríntios 9:19, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, e adiante, em Romanos 13, capítulo 13, versículo 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Isso é um recorte do texto da liberdade cristã de Lutero, tão importante para a espiritualidade evangélica de confissão luterana. A lei nos condena, o legalismo nos leva para o inferno, o legalismo nos afasta de Deus, o legalismo nos torna autossuficientes. O Evangelho nos liberta para poder dizer para Deus: eu sou pecador. Eu não tenho a coragem de levantar os olhos e te chamar de Pai. Legalismo espanta e infecta pessoas com uma visão doente do ser humano, com uma visão doente do que significa pertencer a uma igreja cristã, porque o legalismo nos dá a falsa sensação de que se eu seguir esses passos, se eu fizer isso, se eu agir assim, se eu viver em conformidade a isso, aquilo e aquilo outro, então as coisas serão retas, será uma grande avenida onde a vida vai ser um constante galgar sucessos. Não é assim. A igreja não é isso. A igreja é o lugar onde pecadores se encontram para orar, pedindo perdão, para ouvir a palavra que condena, para ouvir a palavra que nos salva, para ouvir falar de Jesus que na cruz morreu por nós, pelos nossos fracassos. O legalismo pode nos levar a uma falsa sensação de vitória, mas na verdade somos derrotados, dia a dia derrotados pelo pecado. O Evangelho de Jesus liberta, alegra e gera maturidade, não hipocrisia e nem libertinagem. O Evangelho gera novas ovelhas em Cristo. Uma das marcas profundas e tristes de comunidades de fé onde o legalismo ganhou espaço é que filhos de crentes acabam não querendo saber mais nada da fé. Por quê? Porque não se encantaram com o Evangelho. E eu falo isso com temor e tremor, porque eu tenho 2 filhos, um de 7 e uma de 2 anos. E o meu desejo é que eles amem a Jesus. E eu oro a Deus dizendo: Senhor, eu não quero ser um legalista, eu quero transmitir a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Senhor, eu não quero ser legalista. O legalismo esvazia a alma humana, porque ela coloca no lugar daquilo que pode trazer para a alma humana sentido e razão, leis, regras, faça assim, faça assado.
O legalismo ele vai legitimar o machismo, ele vai legitimar uma série de coisas que não foram pensadas por Deus. O legalismo ele produz doença física e mental. Existem muitos casais que vivem uma relação de intimidade legalista, onde a sexualidade não é usufruída de maneira intensa, profunda, de entrega total, por conta do legalismo. Porque foram ensinados que determinadas coisas, querido, a intimidade tem como limite o outro. O outro. Esse é assunto para uma outra conversa um dia desses. Muitas pessoas estragam as relações entre pais e filhos por causa do legalismo. Não tem que ir para a igreja. Não é bem assim. Pastor, tu está dizendo que ir para a igreja não é importante? É claro que é importante, mas não é na base da força, não é na base da imposição. O evangelho cativa. O evangelho é como um perfume que encanta. Aquele símbolo da radioatividade na abertura, que tem sido a marca da nossa série, ele é bem adequado, porque assim como os problemas da espiritualidade espantam, o evangelho atrai, infecta. A radioatividade infecta, e a gente pode infectar com as coisas boas, a gente pode infectar também com a podridão da alma humana. O legalismo consigo mesmo faz com que a gente perca o brilho da vida. O legalismo faz mal, mata, deturpa a nossa identidade. E para terminarmos, para o legalismo, para o legalista, só tem um remédio: verdadeiramente conhecer Jesus Cristo, revelado nas páginas da Bíblia. Esse Jesus que é revelado nas páginas da Sagrada Escritura e que precisa adentrar a alma humana, trazendo para a alma humana árida, vazia, alegria e sentido. O Evangelho ele encharca o ser humano em toda a sua totalidade, em todas as áreas da vida. E por isso, à medida que o Evangelho vai encharcando a vida do cristão, a hipocrisia vai perdendo espaço e o legalismo vai perdendo espaço. Porque eu não preciso ir no mercado por ser cristão e comprar uma garrafa de vinho e ter que escondê-la, porque vai que eu encontro um irmão da igreja. Eu posso tomar meu vinho. Eu posso comer uma carninha com os meus amigos, sem com isso ser motivo de escândalo para os outros. Por quê? Porque o Evangelho produz maturidade. Eu sei que eu posso tomar um cálice de vinho, mas não um garrafão todo. Ninguém mais toma vinho de garrafão, pastor. Eu conheço uns que ainda tomam. Eu posso comer o meu churrasquinho sem me embebedar, porque o Evangelho mostra que eu sou pecador, que eu preciso de Jesus, e o Evangelho me mostra até onde eu posso ir. Que o legalismo não tome conta da tua vida, que o legalismo perca espaço, e que saber que na igreja existe legalistas não nos espante de ter uma experiência verdadeira com Jesus. Muita gente diz, eu não vou na igreja porque lá está cheio de gente que diz que pode e não pode. Querido, isso é desculpa, porque na igreja quem diz o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, os limites quem coloca é Jesus Cristo de Nazaré. E o limite é o amor pelo outro. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te cuide, Deus estenda sobre ti a sua bondosa mão. Amém. Queremos orar ainda? Senhor, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque tu nos ensinas o que é viver em liberdade,
quer viver o Evangelho. Tu nos libertas para uma nova vida. Obrigado, Senhor. Fica conosco e nos guarda em Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Eu desejo a Ti um abençoado domingo, uma abençoada semana. Que a paz do Senhor esteja contigo. Um forte abraço e até na semana que vem. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.